Autonomia e submissão, o desafio de servir a Cristo. Como a mulher pode exercer o papel de ser aquela que é a segunda voz, mas ao mesmo tempo ter autonomia dentro do lar, ao mesmo tempo ter respeito do seu marido, dos seus filhos, das pessoas que lhe cercam. Como a mulher cultivar o seu espaço, o que a mulher deve fazer e como ela deve fazer para cultivar esse espaço. Já já nós vamos ouvir uma palavra poderosa. Mas para abrir esse momento eu queria ler um versículo muito forte da palavra de Deus, um versículo que é tremendo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas. Você que está em casa, que acompanha a nossa programação, eu tenho certeza que você sabe como meu coração está hoje alegre, festivo. Porque durante muito tempo nós vínhamos anunciando esse encontro. E nós falamos ao vivo várias vezes que ele não seria transmitido, que ele não ia chegar à sua casa, que seria algo só para quem viesse aqui. E Deus tem nos dado a graça de transmitir ao vivo para você esse momento maravilhoso aqui. Então eu quero lhe dizer que Deus ele vai trabalhar na sua vida aí onde você está. Eu quero lhe dizer que por mais fraca que você se sinta, por mais inferior que você se sinta, por mais sem valor que você se sinta, por pior que você se sinta, mesmo que você tenha sido trocada, mesmo que você tenha sido traída, humilhada, pisada, dilacerada, Deus tem um tempo de vitória vindo ao teu encontro. Ele é o Deus que restitui, Ele é o Deus que faz a gente enxergar a luz no fim do túnel, Ele é o Deus que nos dá uma expectativa de futuro. Alguém pode ter acabado com o teu passado, alguém pode estar machucando o teu presente, mas Deus tem um futuro para você. E no teu futuro tem muita coisa boa para nascer, muita coisa boa para você colher, porque Deus ele é assim.
Ele consegue transformar as situações. Eu sou um exemplo disso. Deus tem transformado a minha vida. Deus tem me dado visão de futuro. Deus tem dito para mim que há um novo tempo vindo ao meu encontro. E eu não quero perder por esse tempo. Eu estou em busca desse tempo de Deus que vem para a minha vida. E quero convidar você a ler comigo essa palavra no livro de Gálatas, você que está aqui também. É uma palavra muito forte. Nós devemos escolher o nosso estilo de vida. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Em momento nenhum na vida do homem ou da mulher, ele nos obriga a nada. Nós devemos escolher o nosso estilo de vida. Às vezes eu ando por aí, pelas escolas, e eu vejo um quadro, já vi em vários lugares, já vi também em clínicas pediátricas, que mostram que a pessoa é o que ela come. Aí coloca lá uma pessoa magrinha na foto e o corpo da pessoa é cheio de alimentos saudáveis. Vocês já devem ter visto essas imagens por aí. Aí coloca uma pessoa que está acima do peso, que não tem aquela saúde física que você vê assim a olho nu, e aí ali está cheio de coisas gordurosas, cheio de frituras e tal. E se nós somos o que comemos, fisicamente falando, e espiritualmente nós somos o que ouvimos e somos o que falamos. Espiritualmente, as palavras mobilizam a nossa vida. Tanto paralisam como estimulam a nossa vida para ir para frente. Porque Deus, ele criou o mundo com a palavra, ele criou falando. Então, o próprio Deus colocou poder na atitude de falar. Nós somos o que falamos e somos o que ouvimos. Por isso, nós devemos cuidar do que ouvimos. Porque às vezes você pode até ser veículo da glória de Deus, você pode só emitir palavras boas, mas você pode estar ouvindo muita coisa que é derrota. Então você deve guardar o seu coração e escolher o seu estilo de vida. E a Bíblia fala sobre isso, né? Nós devemos escolher o estilo da nossa vida. Que estilo de vida que você quer para você? O que você pensa sobre a sua vida? Está legal do jeito que está? As escolhas que você fez, as atitudes que você tomou até agora, as pessoas com quem você se relaciona, aquilo que você oferece para a tua família, esse estilo de vida que você admitiu ao longo dessa última década, para onde ele te levou? Para que lugar você foi? Onde você está hoje é resultado do estilo de vida que você escolheu para você nos últimos anos. Se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que te incomoda, é hora de você pedir ajuda a Deus, você pedir orientação a Deus para mudar o seu estilo de vida. E falar sobre autonomia e submissão é dizer para você que tudo começa no estilo de vida. Tudo começa na forma como eu me relaciono dentro da minha casa. Existem muitos livros que nos falam que as pessoas só fazem conosco aquilo que nós permitimos que elas façam. Qual é o seu estilo de vida? Que tipo de mulher você escolheu ser? Você tem valorizado a sua imagem? Você tem cuidado da sua saúde? Você tem cuidado de você? Você tem priorizado o seu desejo, o seu gosto? Você tem se feito mulher? Ou você é apenas a mãe, é apenas a empregada doméstica que cuida de tudo, é apenas a que resolve tudo, é apenas quando alguém tem algum problema que te liga e você consegue dar a solução, ou você tem olhado para você como um ser humano e você tem parado para refletir quem você é. Porque muitas mulheres, muitas de nós, entram na roda viva da própria vida e esquecem que são pessoas que têm desejos e que precisam respirar, que precisam admitir que são pessoas. Muito antes de nós sermos esposa de alguém, Deus nos criou. Nós não nascemos no dia que nos tornamos esposa. Nós nascemos no dia que Deus soprou sobre nós o fôlego da vida. Toda a nossa história cultural, toda a nossa história familiar, todas as alegrias, todos os traumas, todas as tristezas, tudo isso faz parte de nós. Nós não podemos esquecer que somos pessoas e que passamos apenas a ocupar o lugar de esposa. Até porque muitas de nós vivem o desafio de deixar de ser esposa de alguém, ou por conta de uma traição, ou por conta do fim do casamento, por tantos motivos um casamento termina, ou até mesmo porque ficou viúva. Quantas coisas acontecem na vida da gente, quantas situações estão acontecendo. Então nós temos que entender que nós somos pessoas, antes de ser mãe, antes de ser esposa. Porque quando a gente não entende que somos pessoas, quando não entendemos que somos seres criados por Deus, quando não entendemos que temos uma identidade, algo que é só nosso e que ninguém pode mover isso, nós não conseguimos ser a boa esposa, não conseguimos ser a boa mãe, porque tem sempre uma parte de nós que não foi cuidada, tem sempre uma parte de nós que não foi zelada. E essa parte, ela começa a brigar dentro de nós. Por mais que a gente queira agradar alguém, por mais que a gente queira fazer o melhor,
tem alguma coisa que falta, tem alguma coisa que machuca. E essa palavra de Deus para a nossa vida nessa manhã fala exatamente sobre essa mulher que está morta às vezes. Porque depois de 20 anos num casamento, 30 anos num casamento, você não se lembra nem quem você foi antes. E nós nunca podemos esquecer quem nós fomos, porque quem nós fomos nunca deixaremos de ser. A nossa identidade não é traçada na realidade. A nossa identidade vem do caráter, vem da personalidade. Né? E a gente sabe que é na infância que a gente traça, que a gente recolhe, que a gente admite, né, a nossa personalidade, os nossos traços de caráter. Então é aquela mulher do começo da vida que vai terminar a vida com você. É aquela primeira mulher que nasceu que vai terminar a vida com você. Você não sabe se você vai terminar com seus filhos, você não sabe se você vai terminar com seu marido, você não sabe quem vai estar do seu lado, mas você vai estar com você. Quem consegue compreender o que eu estou falando? Você entende o que eu estou dizendo? Mesmo que você não goste de você, você vai ter que se aturar, porque você é a única pessoa que vai terminar com você mesma. Então você precisa se autoconhecer, precisa saber aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá vontade de viver, o que faz você feliz. Não coloque em ninguém todas as suas expectativas de felicidade. Coloque nas pessoas 20%, 30%, 40%, 50%, mas não coloque 100%, porque tem momentos na nossa vida, tem situações no nosso dia a dia que só nós mesmos podemos nos fazer felizes. Só nós mesmos podemos nos agradar. Só nós sabemos qual é a roupa que fica melhor no nosso corpo. Por mais que alguém diga que estamos bela, somos nós que sabemos qual é a roupa que realmente nos agrada. Somos nós que sabemos qual é a cor que o nosso cabelo fica melhor. E são identidades, são pequenos traços da nossa personalidade física, da nossa personalidade emocional, que vão dizendo quem somos. E essa é a autonomia de Deus. Se você entra num casamento, entra num relacionamento, sem se autoconhecer, sem saber quem você é, sem ter autonomia de ser uma mulher, você vai com certeza se mutilar por muitos e muitos anos. E vai tornar uma pessoa insuportável para você mesma, porque você não encontrou espaço para você no meio de tantas coisas. E Deus nos deu uma palavra muito profética, mas eu queria muito que você entendesse isso no seu coração. Hoje é um tempo para você refletir sobre o que Deus está fazendo, porque ninguém, em lugar nenhum do mundo, vai fazer você plenamente feliz. Essa felicidade, ela está na sua mão. Ela não está na mão do seu marido, não está na mão do seu filho. Ninguém, em tempo algum, em lugar nenhum, vai conseguir trazer para você o que você precisa. Você precisa ter a presença do Espírito Santo. Ontem nós estávamos no clamor na praia e Deus me deu uma visão muito forte sobre a areia molhada. Nós colocamos o pé na areia molhada e ela vai se moldando ao nosso pé. Eu imagino que várias pessoas ali deixaram cada qual a sua marca naquela areia. Uma com os pés mais magrinhos, outra com os pés mais gordinhos, uma com os pés menores, outra com os pés maiores. Eu perguntei aqui para a palestrante que número você calça, e ela disse 34, e eu calço 36, e tem quem calça 39, e aquela areia vai ficando marcada com a forma do nosso pé. Isso é muito forte, isso é muito profundo, isso é muito tremendo. Duas pessoas calçando o mesmo pé da meia. É a mesma meia, tem o mesmo formato, mas nunca vai ficar da mesma forma. É a mesma meia, foi gasto a mesma quantidade de linha. Tem a mesma espessura, tem o mesmo comprimento, tem a mesma largura, mas nunca vai ficar da mesma forma. E assim somos nós. Essa autonomia é a autoidentidade, é o amor próprio, é a dignidade da mulher. Não tem como uma mulher se submeter a nada nem a ninguém se ela não existir. Tem mulheres que não existem. Elas acham que são submissas, mas elas não são submissas, elas são escravas. Porque não há submissão sem identidade. Para eu me submeter, eu tenho que me conhecer, porque eu preciso conhecer os meus limites. Eu preciso saber que a autoridade que está sobre a minha vida é uma autoridade que fui eu mesma que deleguei. Fui eu que deleguei ao meu marido a autoridade, porque fui eu que escolhi ele para casar comigo. E talvez eu tenha feito uma escolha ruim. Talvez eu tenha feito a escolha errada. E como agora eu posso ser submissa a alguém que não anda em concordância comigo? Então os erros são crônicos, os erros começam no começo da vida. E nós estamos hoje falando para mulheres de todas as idades, mulheres que têm mais de 30, mais de 40, mais de 50, às vezes mais de 60, mais de 70 anos.
como corrigir o incorrigível, porque o tempo não nos dá chance. Ontem nós falávamos sobre recomeçar. Recomeçar é possível toda vez que o próprio Deus nos dá o direito de recomeçar. Tem hora que a gente até quer recomeçar, mas a gente não tem como. Como que eu vou voltar para trás agora? Agora que eu tenho meia dúzia de filhos, como é que eu vou fazer isso agora? E aí você precisa de Deus mais ainda do que aquela que tem o direito, às vezes, de recomeçar. Muitas mulheres clamam pelo direito de um recomeço e elas não têm. Elas precisam levar aquele casamento até o fim, elas precisam por questões sociais, às vezes por questões econômicas, às vezes por questões financeiras mesmo, às vezes por questões até espirituais, porque a igreja não admite aquilo ali e você tem que lidar com aquilo até o fim da sua vida. E é esse desafio que eu quero lhe dizer nessa manhã que é possível em Cristo se você se amar. Porque quando você se conhece, quando você se respeita, você não põe no outro toda a expectativa. Patrícia, mas e se o meu casamento só me der 10% do que eu preciso? Os outros 90% Deus proverá na tua vida. Deus vai te dar a oportunidade de trabalhar com pessoas. Deus vai colocar você para trabalhar na obra. Você vai ajudar pessoas. Você vai encontrar uma felicidade, uma alegria tão profunda em outras coisas, que o seu casamento não vai ser o fim da sua vida. Não vai ser o único motivo pelo qual você existe. Isso é muito difícil falar. Talvez algumas mulheres estejam até chocadas comigo, algumas pastoras, alguns pastores. O mundo é muito machista e eles querem que a gente dê para o casamento 100% do nosso coração, mas 100% do nosso coração deve ser dado só para Jesus. Ninguém tem o direito de receber 100% de nós. Nós devemos amar os nossos maridos, ser submissas a eles, mas entregar o nosso coração 100%. Deitar na cama e dormir completamente em paz, só nas mãos do Senhor. Nunca na mão do homem. Muito menos na mão do filho. Nós não podemos fazer isso com o filho. Quantas pessoas fazem isso com o filho? Quantas mulheres estão me ouvindo agora em casa e estão fazendo isso com o filho? As mulheres fazem isso com os filhos. Mulheres que dão a vida para os filhos. Mulheres que colocam toda a expectativa de futuro na vida do filho. Porque às vezes o passado já foi massacrado. Ela diz, eu não estudei por sua causa, eu não trabalhei por sua causa, eu fiquei casada com esse homem que eu não gosto por sua causa, eu fiz tanta coisa por sua causa, agora você vai ter que fazer alguma coisa por mim. E não é assim que funciona. Só Deus faz algo por nós. Nós não podemos colocar nos nossos filhos nenhum tipo de expectativa. Quantas pessoas estão morrendo, literalmente vivas mortas, porque esperam do filho a alegria. Você precisa encontrar em você motivo para ser alegre. E nós só conseguimos isso quando nós abrimos o nosso coração para a presença do Espírito Santo de Deus. Esse realmente é tremendo. A Bíblia diz que o Senhor é marido das viúvas. Isso é muito forte. Ele cuida de nós. Ele é o nosso companheiro, ele é o nosso ajudador. Ele cuida da nossa vida. E quando nós somos cuidadas pelo Espírito Santo, nós nos tornamos mulheres melhores. Nós passamos a não dar mais o fruto da carne. Nos tornamos mais atraentes, nos tornamos mais felizes, nos tornamos até mais sedutoras, porque as mulheres crentes têm que seduzir seus maridos também. Nós não podemos agora esquecer que a mulher tem isso nela, isso é dom de Deus. Os demônios usam porque sabem que esse dom de Deus é tão bom, é tão perfeito, que eles querem usar. Nós não somos usadas por nenhum demônio, mas Deus nos deu capacidade de seduzir, capacidade de trazer o outro para aquilo que nós queremos. O pecado não está no dom de Deus, está no uso do dom de Deus. Deus deu o dom da música para muitas pessoas e tem pessoas que usam a música para atrair multidões para o pecado. Agora o dom é de Deus, só está sendo usado para o motivo errado. E assim são as mulheres, elas precisam estar belas, precisam estar bonitas, precisam estar de bem com a vida, porque a alegria é contagiante. E os dons do Espírito, olha bem o que Deus fala, olha, amor. Não tem coisa mais legal do que uma mulher amável, né? Alegria, gente alegre. Às vezes a pessoa nem é bonita, mas é tão alegre que se torna bonita. Vocês já pensaram nisso? Quantas vezes a gente já viu pessoas falarem isso, né? Fulano nem é tão bonito, mas é tão alegre, a gente olha, está seguindo. Olha que coisa maravilhosa, paz. De tudo que eu mais peço na vida hoje para Deus é paz. Paz no meu espírito. Porque quando o meu espírito está em paz, ninguém me segura. Às vezes eu não estou nem muito alegre, mas eu estou em paz. E aí a alegria nasce. Agora, se eu estou alegre e a paz me foge, eu não consigo mais fazer nada. Longanimidade, o que é isso? São pessoas que demoram muito para perder a paz. Pessoas que acontece o que acontecer, elas estão sempre longânimas, elas estão sempre esperando no Senhor.
Vem as coisas, vem a luta, mas elas estão sempre esperando no Senhor. Benignidade, ver as pessoas com bons olhos. Mulheres devem ser pessoas que veem com bons olhos. Mulheres devem ser pessoas que enxergam as coisas com bons olhos, que sempre veem positivo, que nunca encaram negativamente. Mas até o negativo a gente tem que olhar com bons olhos, porque para tudo Deus tem propósito. Deus trabalha em todas as situações. E a cura de Deus, ela não vem para quem não está doente, ela só vem para quem precisa de cura. Amém? Mas não acabou, não. Fidelidade. Você precisa ser fiel, em primeiro lugar, aos propósitos de Deus na sua vida. A fidelidade não é algo que você dá para quem merece. É algo que você dá para você mesma. Você precisa ser fiel com os princípios de Deus no seu caráter. Você precisa ser fiel com aquilo que Deus traçou para a sua vida, com aquilo que Deus colocou no teu espírito, com o chamado de Deus. Porque a mulher, quando ela é fiel a Deus, ela consegue levar fidelidade, extrair fidelidade de dentro dela para todos os níveis da vida. E ela é fiel ao marido, ela é fiel ao filho, ela é fiel à estrutura familiar, ela é fiel a todos os propósitos, ela é fiel no trabalho, ela é fiel com o dinheiro dela, com o dinheiro do outro, porque muitas mulheres administram o dinheiro do marido, muitas mulheres administram o próprio dinheiro, mas muitas administram o dinheiro do marido. E às vezes os maridos nem valorizam isso. Elas estão ali economizando, comprando de uma forma melhor, de uma forma mais inteligente, para que aquele dinheiro se multiplique. Você precisa ser fiel na sua essência. Fidelidade eu não dou porque alguém me deu algo em troca. Ou eu sou fiel, ou eu simplesmente não consigo exercer esse dom de Deus. Esse não é um dom que Deus dá para a gente, nem que ninguém dá para nós. É uma questão de decisão. Você decide ser fiel. Porque mesmo quando as pessoas são infiéis com você, quando você decide pela felicidade, quando você decide por tomar uma atitude de fidelidade, você simplesmente toma essa atitude. E o autocontrole. Eu acho que esse é o estilo de vida, é o dom mais difícil de conquistar. Porque mesmo amando as pessoas, às vezes elas não vão te amar. Mesmo você sendo alegre, muitas pessoas vão tentar te entristecer e vão te dar motivos para ser triste. Mesmo você tendo paz, muita coisa vai acontecer para roubar a tua paz. Mesmo você sendo longânimo, muitas vezes as pessoas não vão ser assim com você. Elas vão olhar só para o teu erro e vão lhe condenar, e vão lhe criticar, e vão lhe cobrar ali na hora, e vão apontar você, vão gravar teu erro para você ver depois, para provar para você que você não presta. Tudo isso vai acontecer. Benignidade, você pode ser bom, as pessoas podem não agir da mesma maneira com você, ou elas podem até ser muito boas para você, mas não pelos motivos que deveriam. Talvez para te aprisionar a elas, para que você fique devendo favor para elas. Talvez até para te humilhar, porque tem pessoas que gostam de nos tratar bem, de nos dar as coisas, para depois dizer, ó, você tem isso por minha causa. E nós precisamos entender que mesmo que tudo coopere para que nós não sejamos amadas, para que nós não sejamos respeitadas, precisamos ter autocontrole. Porque esse é o grande dom de Deus. Quando nós sabemos viver no meio dessa guerra, aquele velho ditado que se diz aí no mundo, quando sabemos dançar conforme a música. Ontem eu ouvia isso. A fidelidade, a bondade são dons que a gente dá porque tem. Ninguém é bom porque alguém foi bom com ele. Você só consegue ser bom se a sua natureza for boa. Eu não retribuo bondade. A própria Bíblia fala isso. Muitos não voltam para agradecer, muitos não são gratos. A bondade, ela é da natureza do eu. Ela não vem de outro para você. Você não é bom porque alguém foi bom para você. Você é bom porque a sua natureza é boa. E mesmo quando as pessoas fazem alguma coisa de ruim para você, você faz sempre coisas boas para elas. E nós precisamos ser esse tipo de mulher. Mulheres que são formadas e tratadas pelo Espírito Santo. E o autocontrole realmente, eu ouso dizer que ele não é um fruto, ele é uma coroação. Porque quando a mulher consegue ter autocontrole, quando ela vive aquele desespero e ela está ali controlando sem que as coisas saiam do lugar, e as pessoas olham para ela e, nossa, que mulher forte, como ela consegue isso? Ela já dominou os outros dons. E o autocontrole não é à toa que ele vem em último lugar. Mas a palavra que eu quero ler para vocês, ela é muito forte. Ela impactou meu coração nessa manhã. Ela falou algo comigo muito profundo, mas muito profundo mesmo. Todos esses dons devem nos dar a capacidade de perdoar e a capacidade de pedir perdão.
Porque se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir viver o melhor de Deus. E olha que palavra poderosa no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 15. Abra sua Bíblia comigo. Se você tem uma Bíblia, levante-se do sofá, pegue a Bíblia e abra essa Bíblia comigo. Não deixe só eu receber essa palavra. Não deixe só as pessoas que estão aqui dentro do estúdio receber essa palavra. Receba essa palavra aí onde você está. Muitas pessoas têm feito sacrifício de vida para que eu chegue agora até você. Para que você acompanhe essa programação ao vivo. Homens e mulheres têm sido usados no Brasil inteiro para que essa televisão esteja com o sinal aberto. E é para que você ouça essa palavra. E você precisa receber essa palavra na integridade do teu coração. Nós estamos quase terminando esse primeiro bloco, mas Deus vai falar com você poderosamente agora. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorareis uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha que palavra forte. Que coisa tremenda. Quando nós escolhemos os dons de Deus, nós escolhemos os frutos do Espírito, nós abandonamos o adultério. Muitas de nós já foram traídas e muitas também já traíram. Mas quando nós mudamos o nosso estilo de vida, nós escolhemos abandonar o adultério, escolhemos abandonar a fornicação, passamos a entender que o casamento é o que dignifica a mulher e o homem. Largamos a impureza, nós largamos a lascívia, nós largamos a idolatria. Não idolatramos mais nenhum tipo de Deus, nem o dinheiro, nem o nosso próprio companheiro. Também não queremos ser idolatradas. Entendemos que temos falhas e erros e que vamos errar pelo caminho. Nós largamos a feitiçaria. A feitiçaria está próxima da sedução, mas ela é completamente diabólica. Porque tem muita mulher que é feiticeira dentro de casa, que começa a manipular as coisas, a querer seduzir com o propósito de alcançar o próprio bem. Isso não é dom de Deus. O ódio, nós não podemos ter espírito de vingança. E quando nós mudamos o nosso estilo de vida, quando nós tomamos a atitude de deixar Deus trabalhar no nosso caráter, nós abandonamos a vingança. As contendas, as brigas, as dissidências, as confusões, nós optamos pelo diálogo. Nós abandonamos os ciúmes, e essa é uma parte muito difícil, porque há uma confusão muito forte na cabeça da gente. Quem ama cuida, mas não pode também querer aprisionar o outro. Nós deixamos as explosões, a gente tem que abandonar os gritos, as confusões. Nós deixamos de ser egoístas. Nós abandonamos o estilo de vida do egoísmo. Nós deixamos de pensar só em nós para pensar na nossa família, para pensar no todo. Nós não podemos tomar decisões unilaterais. Quando nós decidimos deixar Deus trabalhar no nosso estilo de vida, nós literalmente deixamos de ser egoístas. As heresias, aquelas tradições que foi assim com a minha avó, com o meu avô, porque a mulher é assim, porque o homem é assado, porque tem que ser assim. Nós abandonamos isso tudo, é heresia dentro do casamento. Porque cada um tem sua própria realidade, cada um tem sua própria vida, cada um tem sua própria intimidade. Cada lar é um lar diante de Deus. Nós não podemos ser vistos como iguais. Nós somos únicos no Senhor. E Ele chamou o homem e uma mulher para ser uma só carne, para crescer, para multiplicar, para dar vida. E muitas pessoas até têm filhos, mas não multiplicam, dividem, matam, diminuem. E Deus nos chamou para uma grande multiplicação de vida. Nós abandonamos a inveja. E esse é um dos maiores problemas dentro do casamento, a competição entre um e outro. Nós passamos a admirar e não a invejar os nossos maridos. E assim também são eles conosco. Nós não podemos matar um ao outro. Nós abandonamos esse assassinato, essa morte. Não é porque eu casei com alguém, não é porque eu estou casada com alguém, que eu vou matar o sonho dela em prol do meu. Eu preciso respeitar aquela pessoa. E aí entra a autonomia. Todo homem precisa ver esta mulher como um ser humano, e não como alguém que está ali para ser guiada meramente por ele. Mas se ele consegue ver a mulher como um ser humano, se ele consegue ver a mulher como uma pessoa, ele também não vai obrigá-la a ser submissas a regras e a desejos que vão invalidar aquela pessoa.
A submissão virá aquilo que é bom para os dois, e não obrigando o outro a fazer o que se quer que se faça, sem entender se aquilo é bom para a pessoa. É muito forte essa palavra. Embriaguez, orgias. Nós não precisamos de nada disso para que a felicidade plena venha para o nosso coração, porque nós optamos pelos dons do Espírito. E esse versículo é muito forte. Se vós, porém, vos mordeis, se vós entram em guerra, se vocês estão o tempo todo disputando autonomia e submissão, agora eu posso, não posso, o que eu vou fazer, o que eu não vou, quem é você para dizer isso para mim? Né? Se nós começamos a invalidar o passado do outro, você é assim por causa disso, você é assim por causa daquilo, se existe toda essa luta, se morde, se pessoas que foram chamadas para viver em amor, vivem se mordendo, estão devorando um ao outro. E o fim da vida, que deveria ser a melhor parte, é a parte do vazio. É onde acabou o respeito, onde acabou a alegria, aonde foi embora, às vezes, até o desejo de um pelo outro, não existe mais. Por quê? Porque mutuamente estão se devorando. E eu tenho certeza que nenhuma mulher casou para devorar o marido. Nenhuma mulher casou para morder o marido, para engolir o marido. E literalmente nenhum homem casou para isso. O casamento foi feito para que as pessoas cresçam, se multipliquem. Quando alguém casa com o objetivo do crescimento. Você casa pequenininho, né, miudinho, sem dinheiro, magrinho. 10, 20, 30 anos depois você tem que ter um casarão, 2 carros, 5 filhos, os filhos formados, meia dúzia de netos. A gente casa para expandir. A gente não casa para diminuir. E esses dias eu tive um exemplo disso. Um exemplo da dor e da tristeza do fim de um relacionamento. Nós estávamos na igreja e chegou um senhor aos 82 anos de idade para aceitar Jesus. E Deus tinha me dado uma palavra antes. Que Deus me levou a um determinado lugar, há uns 8 anos atrás, e tinha uma pessoa praticamente morta. Já tinham chamado o padre para dar extremunção, o pastor, e ninguém tinha ido. E Deus me levou ali para orar pelaquela senhora, e no dia seguinte aquela senhora faleceu. E a oração que eu fiz foi para Deus perdoar os pecados e salvar aquela vida. E no dia seguinte Deus levou aquela senhora. Eu tinha acabado de dar esse testemunho e entrou um senhor dentro da igreja com 82 anos. Ali a gente começou a ministrar, começou a falar, e ele aceitou Jesus. E depois que ele aceitou Jesus, ele veio e começou a abrir o coração dele. E ele tem 82 anos de idade, tem 3 filhos, uma mulher. A mulher parou o caminhão na porta de casa, levou todas as coisas e foi embora com os 3 filhos e estão na justiça para vender a casa porque querem a parte dele e vão devolver a parte daquele senhor. E aí ele contava aquilo com uma dor, com uma tristeza. Apunhalaram ele, largaram ele sustentou os filhos, não faltou nada, e agora no fim da vida ninguém quer ele, querem abandonar ele, aquela tristeza, aquela dor. E sabe o que Deus falava no meu espírito? Que durante toda a vida houve mordida. Durante toda a vida eles se devoraram. Só podia acabar daquela forma. O que será que aquele homem plantou para ter 82 anos, um velhinho, uma gracinha ali, todo miudinho? O que será que ele plantou para os 82 anos ser abandonado pelos 3 filhos, pela mulher? Quantos anos não tem essa mulher? Será que essa mulher teve prazer em pegar tudo dela e sair da própria casa? Da casa que ela criou os 3 filhos? Como não está essa mulher? Ferida, machucada, infeliz, com a vida desgraçada, com tudo acabado, com os filhos tendo que ir diante de um juiz para dividir uma casa. Esse versículo fala isso para a gente. Então que nessa manhã você que está acompanhando essa programação, você que está aqui no estúdio, você possa refletir qual é o fim que você quer para a tua vida. Porque você já viveu o passado, está vivendo o presente, mas muitas de nós, para a glória de Deus, temos um futuro pela frente. E o nosso futuro, ele está sendo construído hoje. Quais são os frutos do Espírito que você tem dado? Qual será o seu futuro? Você vai se divorciar daqui a algum tempo e terminar com tudo, e cada um recolher o que sobrou? Ou você quer crescer, multiplicar, comprar outros imóveis, ter outros filhos, ver os seus netos nascer, fazer um churrasco no domingo, se alegrar com as pessoas, festejar a vida? Tudo que nós temos são plantados pelas nossas próprias mãos. Nada que vem para nós é fora daquilo que nós construímos. Se você não tem a confiança da sua esposa,
com certeza você fez por merecer a desconfiança. Trabalhe para reconstruí-la. Se você não tem o amor do seu marido do jeito que você queria, com certeza você também fez por onde. É importante que hoje nós entendamos que autonomia e submissão é um desafio possível em Cristo. Fora de Cristo, nós não somos nada. Fora de Cristo, nós não conseguimos dar os frutos do Espírito. E só os frutos do Espírito vai nos livrar desse versículo tão terrível que tem aqui na palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 15. Eu não estou profetizando nenhum tipo de desgraça. Eu estou apenas alertando a você que o caminho da desgraça é um caminho simples e fácil. E o retorno dela, só Jesus pode dar para mim e para você.